Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma aula referente ao capítulo 6 do livro do Chiavenato, que fala sobre orientação de pessoas. Mais especificamente, o capítulo é o orientação de pessoas, mas nós vamos estudar dentro desse capítulo cultura organizacional. Para isto, eu vou aqui dividir a minha tela com vocês, com esses slides, e vou explicar para vocês que a cultura organizacional, eu dividi o material em duas. A parte 1, nós vamos até o slide 7, e depois uma outra gravação, ainda para a aula de hoje, falando da parte 2. Então, para falar a respeito da cultura organizacional, nós devemos pensar, primeiramente, no termo cultura. Genericamente, esse termo cultura, ele tem dois significados. Cultura pode ser entendida como um conjunto de costumes e realizações ou de um povo, e também pode ser considerado, entendido como manifestações do intelecto e da sensibilidade humana consideradas coletivamente. Então, aqui seria o quê, por exemplo? Podemos dizer que as artes é um tipo de cultura, a música, a erudição é outro tipo de cultura. Então, aqui a gente está entendendo o conceito de cultura de modo geral. A cultura como sendo o legado de um povo ou de uma época. Então, a cultura africana, a cultura japonesa, a cultura afrodescendente, a cultura brasileira. E aí também podemos entender a cultura como as manifestações intelectuais e de sensibilidade. As artes, de um modo geral, a música, a dança, a culinária e assim por diante. Nós vamos estudar cultura organizacional, ou seja, cultura corporativa, que é a cultura que ocorre dentro das organizações, aquela que se refere ao modo de vida de uma organização, como, por exemplo, as ideias que ocorrem dentro desta organização, as crenças, os costumes, as normas, as técnicas, os... E assim a gente pode entender que todos nós, seres humanos, de alguma forma, nós fazemos parte de algum sistema cultural. Então, a cultura organizacional ou a cultura corporativa, ela é um conjunto de hábitos e crenças que são estabelecidos através de normas, de valores, de atitudes e expectativas, compartilhado por todos os membros da organização e que distingue uma organização das demais. Então, dentro de cada organização existe um modo de operar, um modo das pessoas agirem. As atitudes das pessoas na organização A podem ser diferentes das atitudes da organização B. Os valores, os procedimentos, as expectativas em cada organização é diferente. E todo esse conjunto de normas, valores, expectativas e comportamentos compartilhados por todas as pessoas da organização ou pela maioria delas é o que a gente chama de cultura corporativa ou cultura organizacional. Então, a gente pode dizer que é um modo institucionalizado de pensar e de agir que existe em uma organização. Ou seja, por que ele é institucionalizado? Porque a grande maioria pensa e age do jeito que a organização estabelece ou deseja. E aí vem aquela discussão, né, de que o homem é produto do meio que ele vive. Ele interfere nesse ambiente, mas ele acaba se tornando produto daquele meio. A essência da cultura de uma empresa, ela pode ser expressa pela maneira como essa empresa faz os seus negócios, trata os seus clientes,
cuida dos seus funcionários. Também ela pode ser expressa através do grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios, e o grau de lealdade expresso por seus funcionários. Então, muitas vezes o funcionário é leal, é fiel à organização, porque está dentro da cultura, é a essência daquela cultura daquela organização. Ou não, né? É uma empresa onde não existe nenhum tipo de autonomia, nenhum tipo de liberdade, e as unidades ou os escritórios não têm poder de decisão. Então, isto tudo faz parte da cultura da organização. A gente também pode discutir que a cultura organizacional ou a cultura corporativa, ela vai refletir a mentalidade predominante dentro da organização, assim como a percepção dos dirigentes e dos funcionários. Normalmente, os dirigentes têm uma percepção, constroem uma cultura, constrói políticas, constrói procedimentos, processos, e as pessoas se adaptam a essa realidade, como a gente fala, né, se aculturando a esta situação. Então, a gente pode dizer que a cultura organizacional condiciona a administração das pessoas, aquilo que eu falei, né? As pessoas acabam virando produto do meio em que elas vivem, porque elas têm que seguir as normas, as regras, os procedimentos, as políticas. Esta cultura representa ainda também um universo simbólico da organização e proporciona padrões de desempenho entre os funcionários, influenciando uma série de comportamentos, como, por exemplo, a pontualidade. Então, as empresas onde há uma cultura que preserva esse tipo de padrão de desempenho, os funcionários são pontuais. Já a empresa que não estabelece este padrão de desempenho como algo a ser perseguido, as pessoas acabam não respeitando ou não cumprindo uma pontualidade. Cada um faz o horário que acha conveniente, porque aquela empresa oferece liberdade quanto a essa questão. Outro padrão de desempenho que a cultura pode influenciar é a produtividade. Então, empresas preocupadas com a produtividade vão exigir padrões, vão exigir comportamentos das pessoas nesse sentido. E também ela pode, ainda nesse universo simbólico, né? O outro padrão de desempenho é a preocupação com a qualidade e com o serviço prestado ao cliente. Muitas empresas dizem assim: aqui o cliente é rei. Então, é uma máxima, é uma crença, é um valor que transporta para os funcionários e para todos os membros daquela corporação que o cliente deve ser sempre levado em consideração no que se refere à qualidade e no que se refere ao atendimento prestado, ao serviço oferecido. Então, essas coisas identificam a organização, acaba sendo a assinatura daquela organização. A cultura, ela é construída ao longo do tempo, né? Então, a gente não pode pensar numa cultura que se constrói em uma semana. Normalmente, ao longo do tempo, à medida que a empresa vai construindo a sua vida organizacional, esta cultura vai sendo construída e lapidada e passa a impregnar todas as práticas dentro da instituição, constituindo, então, um complexo de representações mentais e um sistema coerente de significados. O que é isso, representações mentais? Tudo que os membros, tudo que os funcionários, tudo que as pessoas que estão naquele ambiente organizacional pensam a respeito daquela organização. Então, são todas as representações mentais, tudo aquilo que está na cabeça das pessoas.
E um sistema coerente de significados, porque tudo que as pessoas pensam, elas acabam traduzindo em atitudes, em ações, em palavras, em modos de se vestir, em prédios, em layouts, que a gente vai ver mais à frente, unindo todo mundo, todos os funcionários, em torno dos mesmos objetivos e modos de agir. Então, normalmente, quando você vai, por exemplo, fazer um processo seletivo, há uma orientação para que você conheça a empresa um pouco mais a fundo, para que você procure descobrir como é que as pessoas lá se vestem, como as pessoas lá se comportam, que tipo de ideia as pessoas têm da empresa, se os funcionários gostam da empresa ou não, se identificam com a empresa ou não. Então, tudo isto representa conhecer a cultura daquela organização. A cultura, pessoal, é uma coisa aprendida, né? Você entra na organização e a primeira coisa que a organização vai fazer é ensinar a cultura dela para o novo funcionário. De que forma? Através dos processos, dos programas de integração ou de socialização de funcionários. A cultura também pode ser aprendida e transmitida através de outras pessoas, outros funcionários que vão, de maneira formal e também de maneira informal, transmitir para quem está chegando como é que aquela empresa funciona e partilhada entre todos os membros da organização, porque representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos integrantes da organização no dia a dia de trabalho e que direcionam as suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, se a gente for pensar, a cultura é tudo aquilo visível que a gente percebe e aquilo que também não está visível, não está escrito em lugar nenhum, mas as pessoas entendem como verdade e praticam e acreditam naquela forma de pensar e de agir e vão passando e vão partilhando isso com as outras pessoas. É a cultura que vai definir a missão da empresa, como eu falei, né? Então, no que é que a gente acredita, e a gente acreditando em A ou B, a gente vai formular a direção da empresa, né? Vai formular a missão, a razão de ser dessa empresa. E através dessa missão, que é determinada pela cultura, vai nascer a lista de objetivos, né? E essa lista sempre alinhada ao planejamento, à direção, à organização e ao controle da empresa. Então, a gente está falando de que a cultura corporativa, ela está sempre alinhada, precisa estar sempre alinhada com a administração, com o processo administrativo, que envolve aquelas 4 funções administrativas, que é planejamento, direção, organização e controle, que a gente já estudou lá no começo do curso de administração, né? Muito bem. Alguns aspectos da cultura, eles são mais visíveis que outros, mas a gente tem, como eu disse, os aspectos visíveis, a vestimenta das pessoas, os prédios. Então, como é que é, por exemplo, a recepção da empresa? Como que é a sala do diretor? Como que é a sala do presidente? Como é que é o chão de fábrica? Tudo isso mostra os aspectos da cultura organizacional e eles são visíveis e são perceptíveis, fáceis de se perceber. Mas também existem aspectos da cultura que são muito difíceis de se perceber, que não há em lugar nenhum escritos. E então, por isso, a gente diz que a cultura organizacional, ela reflete um iceberg. Por que um iceberg, né? Vou pular para o próximo slide, ó, faz de conta que este triângulo é uma representação do iceberg. A cultura organizacional, ela tem os aspectos visíveis, perceptíveis,
Componentes visíveis e publicamente observáveis, orientados para os aspectos operacionais e para as tarefas. Então, o que é que a gente percebe na cultura de uma organização? A estrutura organizacional, como é montado o organograma dela, isso é explicado para todo mundo. Os títulos e as descrições de cargo, eu tenho do faxineiro ao assistente, ao gerente, ao presidente e assim por diante. Então, cada título e cada descrição de cargo é uma representação formal e visível da cultura daquela organização. Se ela tem muitos níveis, se ela tem poucos níveis, se ela é burocrática, se ela é mecanicista ou não, se ela é orgânica, enfim. Também são componentes da cultura de modo visível os objetivos e as estratégias. Então, todas as áreas têm as suas estratégias de trabalho e os seus objetivos muito claros, que são transmitidos, compartilhados com todos os integrantes da equipe, e eles devem ser perseguidos. Outro aspecto visível, perceptível da cultura organizacional é a tecnologia e as práticas operacionais. Então nós usamos o sistema SAP, nós usamos o sistema DataSul para fazer folha, nós usamos, enfim, que processo, que tecnologia nós utilizamos. Nós trabalhamos com inteligência artificial e robótica nas linhas de produção. Então, este quesito também faz parte desses componentes visíveis da cultura, assim como as políticas e as diretrizes de gestão de pessoas, né? Então, a política de treinamento, a política de remuneração, a política de carreira, a política de contratação, a política de promoção, tudo isso são políticas, são normas, diretrizes que são visíveis, estão em papéis, são ensinadas. Existe uma conduta padrão a ser feita para promover alguém, para transferir alguém, para contratar alguém e assim por diante. Então, os métodos e os procedimentos de trabalho também são partes desses componentes visíveis e as medidas de produtividade física e financeira. Mas também, como a gente já falou, voltando lá no slide anterior, né? A gente tem os aspectos invisíveis, né? Então, a cultura pode, como a gente já falou, né? Onde que está aqui? Acho que está mais para frente. Olha lá, os aspectos menos visíveis e de difícil percepção, que são o quê? Que são a parte oculta do iceberg, né? Imagine que aqui seja o mar, o iceberg está com uma ponta dele aparecendo, mas ele tem uma grande base muito maior, escondida debaixo d'água, que nem sempre é tão perceptível e tão visível assim. Lembra da história do Titanic, né? O que aconteceu foi que o navio acabou batendo num iceberg e afundando, porque era muito maior a parte oculta. Assim acontece nas organizações. Existem muitos componentes invisíveis, cobertos, emocionais, afetivos, que permeiam a cultura organizacional e que não estão escritos muitas vezes em lugar nenhum. Por exemplo, as relações afetivas. Eu gosto muito do pessoal de vendas, mas aquele pessoal do faturamento, pelo amor de Deus, que gente mal-humorada, né? Então, essas relações afetivas não está escrito em lugar nenhum. Muitas vezes diz que a gente precisa se relacionar bem com todos, mas estas coisas naturais acontecem, fazem parte da cultura,
permeiam as relações de trabalho, complicam ou facilitam as relações de trabalho e fazem parte desta parte invisível, menos perceptível da cultura das organizações e que afetam o ambiente com certeza. Também os padrões e as interações informais. Então, o quanto eu me relaciono informalmente com as outras pessoas da organização. É uma empresa onde a informalidade ela é presente com muita força, as interações informais facilitam o processo ou não pode, não existe, as pessoas são isoladas, a diretoria, a gerência, o board da empresa não estimula e até de certa forma acaba penalizando os procedimentos que envolvem qualquer tipo de interação informal. As normas dos grupos, os sentimentos, a percepção e a atitude das pessoas, né? Os padrões de influência e de poder. Tem muita gente que influencia, que exerce poder sobre outras pessoas, áreas que influenciam e exercem poder sobre outras áreas e que não estão escritos em lugar nenhum, né? Mas não deixam de fazer parte da cultura da organização e influenciar para o bem ou para o mal. Muitas vezes o funcionário diz assim: é a mesma empresa, mas é tão diferente como se gerencia no setor A do B. O chefe do setor A é maravilhoso, ele é participativo, ele reúne equipe, ele promove as pessoas. Já o gestor do setor B, ou da área B, é um déspota, é um carrasco, não gosta de estimular a equipe, cobra todo mundo de maneira agressiva na mesma empresa. Então, isto são o quê? Os padrões de influência e poder que não estão escritos em nenhum lugar e são exercidos. Então, era este o primeiro momento da cultura organizacional que eu queria explicar para vocês. Lembrando, então, que a cultura define a missão e faz nascer os objetivos. E ela precisa, né, estar alinhada ao planejamento, à direção, à organização e ao controle, para que estas questões ocultas fiquem cada vez mais influenciando positivamente a organização. Muito bem, por aqui é só. Depois não esqueça de assistir a parte 2 da minha explicação sobre cultura organizacional. Beijo!